Olá, meu nome é Marcelo. Você deve estar vendo esse vídeo porque a sua dúvida é sobre o que é esse tal de neurofeedback. Que tipo de treinamento cerebral é esse chamado neurofeedback? Primeiro eu vou dizer o que não é o treinamento com neurofeedback, né? O neurofeedback não é um conjunto de exercícios e jogos cognitivos que a pessoa vai utilizar para desenvolver um pouco mais a agilidade mental, a memória, ou mesmo trabalhar várias áreas do cérebro, porque alguns jogos permitem que se faça isso. E não tem nada a ver com isso e também não tem nenhuma relação com outras técnicas conhecidas pela área médica relacionadas à modulação da atividade cerebral. A gente tem algumas técnicas usadas no âmbito da saúde, tentando corrigir alguns problemas, que são as estimulações magnéticas transcranianas, onde se insere algum tipo de campo eletromagnético que vai mudar o funcionamento de uma determinada região do cérebro com o objetivo de sanar algumas dificuldades, né? Também existem estimulações elétricas que são feitas no cérebro com outros objetivos de sanar outros tipos de patologia, mas não se trata de nenhum desses tipos de trabalho com o cérebro. O neurofeedback é uma técnica em que o cérebro ele recebe uma ferramenta que seriam os sensores de eletroencefalografia colocados na cabeça. Então a gente pode fazer com crianças, adultos, com idosos. Não tem nenhuma restrição quanto à idade, né? Claro, crianças muito pequenas são um pouco mais difíceis para serem treinadas, precisa de muito mais experiência e tem muito pouca literatura informando sobre o que treinar e como treinar, mas não tem esse tipo de restrição e não há nenhum tipo de efeito invasivo, não há nenhum tipo de choque elétrico sendo emitido, não há nenhum tipo de campo eletromagnético que vá afetar o cérebro da pessoa. E a ideia é simplesmente captar, como se fosse um microfone, captar a atividade elétrica que o cérebro produz. Todas as células do nosso corpo, na verdade, produzem alguma carga elétrica, mas as células nervosas e as musculares são as que mais produzem carga elétrica, variação da carga elétrica. E com o neurofeedback a gente tenta captar na cabeça. Então a gente vai tentar captar a atividade elétrica do cérebro com o objetivo de fazer uma análise estatística. Então a gente captura essa atividade elétrica do cérebro com esse microfonezinho que consegue escutar. A gente coloca uma touca, coloca um sensor de eletroencefalografia, insere um gel nesse sensor. Então normalmente molha um pouco o cabelo, porque a gente precisa do gel para ter o contato entre a pele e o sensor. A gente precisa que a atividade elétrica ela forma ondas, né? Então quando ela é produzida dentro do cérebro, ela vai formar ondas e ela vai passar por todos os meios que uma onda pode passar. Então ela passa pelo próprio cérebro, pelo líquido que tem em volta do cérebro, passa o osso, passa a pele, e se não tiver um gel, como a gente usa no ultrassom, se não tiver aquele gel, não tem como ela se propagar até chegar no sensor, que é um equipamento que fica encostadinho em cima. Então vai ter uma touca, um sensor e um gel fazendo o caminho para a onda eletromagnética que é produzida naturalmente chegar lá no sensor e ser captada por um aparelho, um aparelhinho pequeno, né, um aparelho portátil que a gente pode ter dentro do consultório, que vai pegar esse sinal. Então o sinal da atividade cerebral vai ser capturada, vai ser levada para um computador e vai ser devolvida para a pessoa, né? Por isso chama neurofeedback. Ele é capturado e devolvido para a pessoa, para que a pessoa possa percebê-lo. O objetivo é esse, que eu perceba como está o funcionamento do meu cérebro, porque o cérebro ele não tem sensores sobre o seu próprio funcionamento. Ele regula todos os sensores do nosso corpo, toda a nossa fisiologia, todo o nosso funcionamento, mas ele não tem nenhum sensor que capture como ele está trabalhando. E muitas vezes a gente, né, no decorrer do desenvolvimento ou por algumas dificuldades do desenvolvimento, já desde o nascimento, a pessoa apresenta dificuldades no funcionamento como global, seja na capacidade cognitiva, seja na inteligência, seja na capacidade de se movimentar. Então, essas dificuldades de nascimento ou produzidas ao longo da história da pessoa por N fatores, dificuldades dos pais, cuidar
hereditários da criança, traumas, uma série de coisas que podem acontecer, doenças que podem acometer a criança, mas independente da dificuldade, o cérebro pode ter dificuldades em gerenciar o próprio corpo, né, em organizar isso tudo que acontece com o nosso corpo, com os estímulos que a gente recebe do meio, e o neurofeedback vai dar esse sensor para ele, vai dizer, olha, está funcionando bem uma região, eu boto um sensor aqui e dou a resposta para a pessoa se está funcionando bem ou não, e dependendo dessa resposta, o cérebro, que é um equipamento que, né, um órgão, uma estrutura que tenta regular coisas que não estão funcionando bem, ele tem mais um sensor para tentar regular. Como a gente, quando vai andar de bicicleta, a gente sobe na bicicleta, não sabe bem como andar, mas aos pouquinhos, captando todas as informações que a gente recebe do ambiente, do equilíbrio, né, internas e externas, a gente vai achando, o cérebro vai nos ajudando a achar um ponto de equilíbrio em que eu me sinta bem, né? Então, é isso que a gente vai devolver para a pessoa, um sinal que vem do próprio cérebro para ele mesmo através do nosso sistema sensorial. E para que serve isso, né? Serve para a gente ajudar as pessoas que não estão conseguindo atingir o seu potencial pleno, não estão conseguindo superar as suas dificuldades. Seja uma criança que não consegue ter a atenção total à escola, não consegue controlar seu corpo, às vezes é um pouco agitada demais, ou não consegue fazer movimentos, né, não tem coordenação motora fina, ou não consegue guardar coisas na memória, seja o que for, tudo que acontece com a gente passa pelo nosso cérebro, a gente consegue ir ajudando esse cérebro a ficar mais regulado, a ficar mais equilibrado, dando esse sensor para ele que ele não possui, né? Então a ideia do neurofeedback basicamente é essa. Então ele não faz uma estimulação, ele ajuda o próprio aprendizado da pessoa. É uma técnica de aprendizado. E qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu posso ajudar uma criança que tem dificuldade, por exemplo, um adulto, um idoso, seja quem for, posso ajudar ele a superar essa dificuldade sem que ele precise injetar medicamentos, por exemplo, dentro, né, do organismo, não precisa tomar um medicamento, né, pode deixar o medicamento como uma opção posterior, ou se já toma algum medicamento, pode ser uma forma de ajudar o próprio organismo a aprender como fazer aquilo que ele não consegue fazer para ir se livrando do medicamento, né, para não precisar tomar medicamento para toda a vida. Então, o objetivo basicamente é esse, ajudar a criança, o adulto ou o idoso a ter um melhor funcionamento geral, seja fisiológico, seja do corpo, seja daquilo que a gente chama de mente, cognição, capacidade de aprender, capacidade de construir funções. A gente dá essa ferramenta para a criança. E de que forma é feito isso? A primeira etapa para se fazer um treinamento cerebral é fazer um mapa do cérebro. A gente coloca uma touca, coloca vários sensores na cabeça, fica durante mais ou menos 45 minutos, uma hora, dependendo da pessoa, dependendo da dificuldade que ela tem, fazendo um mapeamento, coletando informações de todo o cérebro, de toda a casca do cérebro, que a gente chama de córtex. Então a gente faz um mapeamento desse córtex e nesse mapeamento o computador, um programa de computador, vai fazer uma análise estatística para saber que áreas estão mais sobrecarregadas ou que áreas estão mais descontroladas. Né? Sobrecarregada significa que ela está com estresse, tentando fazer algo e não está conseguindo, e descontrolada significa que ela não amadureceu bem, que é uma coisa que acontece muito frequentemente nas crianças, né? Uma falta de maturidade de algumas vias. A gente tem, imaginando o cérebro como uma série de redes, uma série de conexões, tudo, né? A gente tem como se fosse uma cidade cheia de ruas e caminhos. O cérebro é assim, então tem caminhos pouco usados que a gente chama de imaturidade, né? Pouca capacidade de usar aquilo, e as crianças às vezes não desenvolvem bem algumas regiões, os adultos também podem ter regiões pouco amadurecidas, dependendo da história de vida deles, eles podem se desenvolver muito para determinadas coisas e se desenvolver pouco para outras. Não estou falando só de habilidades técnicas, às vezes ele tem mais facilidade, por exemplo, para música, porque ele trilhou um caminho em que a música estava sempre presente, enquanto o outro não vai ter tanta facilidade para isso. Ou para o humor, por exemplo, né? Eu tenho mais capacidade de regular meu humor, não vou explodir facilmente, não vou me desesperar, não vou ficar muito down, muito para baixo, né? Meu humor não vai oscilar tanto porque eu tenho uma boa capacidade, uma boa maturação das redes que regulam
regulam o humor. Então, são vários os aspectos que a gente pode trabalhar se a gente conseguir fazer um mapeamento e, nesse mapeamento, perceber essas desregulações. Então, o primeiro passo, um mapeamento. O mapeamento precisa ser feito para um bom treinamento. Em alguns casos específicos, quando a criança tem alguma dificuldade no neurodesenvolvimento em que ela não consegue de jeito nenhum ficar parada por alguns minutos para poder mapear as áreas, a gente faz o treinamento antes de mapear. Mas aí precisa ser um profissional mais experiente sempre e treinar as áreas que ele já conhece do cérebro, que provavelmente vão ajudar nessa regulação física, para deixar a criança um pouco mais tranquila, um pouco mais parada fisicamente. Mas, de um modo geral, o primeiro passo é o mapeamento. Então, faz-se o mapeamento e aí, a partir do mapeamento, a gente apresenta a devolutiva para o paciente ou para a família sobre o que foi achado nesse mapeamento e se planeja um treinamento, um protocolo de treinamento, uma sequência de treinos que precisam ser feitos e, normalmente, a gente precisa de pelo menos 30 sessões de treinamento para que a pessoa que está fazendo treinamento comece a apresentar sinais de evolução, como ir na academia, por exemplo. Eu quero melhorar o meu corpo, o funcionamento geral do meu corpo, meus músculos, para não me machucar facilmente. Eu vou fazer atividade física na academia, mas não adianta eu ir muito menos do que 30 vezes numa academia para começar a perceber resultados. No começo pode parecer cansativo, posso ter vontade de desistir, porque eu vou fazer um esforço numa direção que eu não estou acostumado a fazer, mas com o tempo eu vou percebendo os benefícios. Tal como na academia vai ser o treinamento cerebral. No começo vai ser um pouco estranho, eu forçar um pouco, por exemplo, eu vou trabalhar nas regiões frontais um pouco mais a atenção, vou trabalhar nas regiões centrais um pouco mais o controle motor, e são coisas que eu não estou acostumado, então vai ser cansativo, um pouco cansativo, a pessoa pode ficar um pouco mais irritada no começo, um pouco mais cansada, pode até ter algumas dores de cabeça, são normais, porque a gente aumenta, tentando mostrar para o cérebro que ele não está trabalhando direito e pedindo que ele trabalhe um pouco mais, numa determinada direção para que algo melhore, já vou explicar como é que funciona o treino, acaba aumentando um pouco a perfusão sanguínea, a quantidade de sangue que se espalha em uma determinada região do cérebro, e quando isso não é muito comum, pode-se ter uns efeitos de dores de cabeça, mas são passageiros, logo depois já começa a sumir. Mas a gente precisa passar por essa fase, tal como na academia a gente tem vontade de desistir depois do primeiro dia e sair todo dolorido de lá. Não quer mais ir de jeito nenhum, inventa um monte de desculpas bem racionais para não ir, mas não é o propósito. Então a gente pede 30 sessões para fazer um treino que, para muitos casos, 30 sessões já deixa a pessoa melhor daquilo que ela estava, mas não é uma regra e não é uma coisa que vai solucionar todos os problemas. A gente tem casos que precisa treinar 80 sessões, tem casos que precisa treinar 200 sessões. Quando a gente fala de autismo, fala de outras características que a gente não tem prazos, ou problemas crônicos, depressão de 20 anos, aí eu vou treinar com neurofeedback para regular as regiões do cérebro. Não quer dizer que isso com 30 sessões, ou 40 sessões, ou 80 sessões vai resolver, mas a gente vai de 30 em 30 e checando ao final de cada 30 como é que está a evolução da pessoa junto com a família, para saber se aceita, pretende continuar, ou se já está bom do jeito que está, ou se não consegue perceber muitas mudanças, e isso é importante para não criar expectativas erradas, como todo tipo de trabalho, o treinamento cerebral não é uma solução que vai resolver tudo na vida da pessoa. Pode ser que algumas pessoas tenham uma resistência cerebral maior a se adaptar àquelas respostas que o treinamento vai oferecer, e aí o treinamento precisaria ser 500 sessões e ela faz 30 e não vê nenhum tipo de atividade, porque a evolução é muito pouca. Então, ou o ambiente é muito desfavorável, um ambiente muito desfavorável também não ajuda muito. Se a gente treina para melhorar certas condições, mas ao sair do treinamento a pessoa é exposta a muitos fatores que a estressam, que a levam de novo para aquele padrão que ela já tinha, fica muito difícil. É como se fosse um trabalho de treinar aqui, eu ir para a academia de manhã e depois passar o dia todo comendo, sentado no sofá. Eu vou fazer um treino e vou destreinar logo em seguida. Então, não dá para se prometer quanto a isso. Então,
precisamos de mapeamento para saber as desregulações, para definir um protocolo de treinamento, para fazer 30 sessões pelo menos de treinamento. E como é que funciona o treinamento? O treinamento a gente capta o sinal de 1 ou 2 ou 3 áreas, poucas áreas, durante cada sessão leva mais ou menos 45, 50 minutos. A gente capta o sinal daquela região que apareceu no mapeamento como desregulada, né, com dificuldade, e a gente devolve para o cérebro na forma ou de um filme, né, se é um desenho, por exemplo, uma criança. A criança coloca-se um desenho que ela gosta de assistir e coloca-se o sensor na cabeça naquela região. Só que com o computador a gente regula para que toda vez que ela produz aquela atividade que a gente não quer, seja uma atividade muito estressora, seja uma atividade muito de desregulação, por exemplo, muita impulsividade física, né? Eu coloco aqui nas regiões que regulam o corpo, ou que fazem o nosso freio, na região frontal, principalmente do cérebro, e eu quero regular a impulsividade, então eu coloco o sensor naquela área da impulsividade, e toda vez que a impulsividade aumentar, né, mesmo ela vendo desenho, vai acontecer isso, o desenho começa a se escurecer e o som começa a diminuir. E aí o cérebro não gosta de coisas que variam para pior. O que ele vai fazer é tentar aumentar um pouco a atividade naquela região. Na verdade, ele tenta fazer qualquer coisa, né? Como se ele estivesse tateando, tentando aprender. Ele tenta fazer qualquer coisa para resolver o problema e ele acha uma solução, né? Ele acha uma forma de clarear de novo a tela e aumentar o som, e ele continua, a pessoa pode continuar assistindo. A única necessidade que a pessoa tem que ter para treinar é querer ficar ali fazendo uma coisa que ela goste. Né? Se ela não quiser ficar ali, se ela vier amarrada à força e ser colocada na cadeira para treinar, ela não vai treinar, não vai ter como treinar. Mas se ela vier e ela aceitar ver um vídeo um filme que ela gosta de ver, ela consegue treinar o próprio cérebro, porque ao tentar fazer aquilo que ela gosta, o sistema vai avisar de determinada área do cérebro que não funciona bem, que vai mexer naquilo que ela gosta, piorando aquilo que ela gosta. E o cérebro vai tentar deixar aquilo novamente bom. Então, o esforço é só esse, né? O único esforço. E a gente pode fazer a mesma coisa com alguns jogos. Não todos os jogos, não dá para jogar o Minecraft ou outros jogos da moda, né? A gente até pode usar, mas eu não costumo usar para evitar outros tipos de problema. A gente tem jogos mais simples, jogos mais antigos, como o Come Come, como alguns jogos bem tradicionais, em que, por exemplo, o Come Come, o bonequinho do Pac-Man, lá, o Come Come, só vai andar quando a atividade estiver dentro da faixa esperada. Então o computador vai medir, agora está dentro da faixa, Come Come anda. Quando a pessoa fica mais impulsiva, fica mais distraída, fica mais isso, mais aquilo, o Come Come para. Então, obviamente, o cérebro quer, né, a pessoa, se ela quiser jogar, quiser fazer o Come Come andar, volta a reforçar, porque tem crianças que não vêm porque o pai quer que venha, e aí ela fica ali emburrada na cadeira e não vai ter treino, que pode fazer 100 sessões que não vai sair nada daquilo, porque é um aprendizado. Então a gente usa o que a pessoa gosta, ou coisas lúdicas e simples para que ela possa fazer, mas ela precisa estar ali e desejar fazer, senão não vai ter treino. Então, ela faz o Come Come andar, ela está treinando o cérebro. Ela faz o filme ficar bem claro e o som alto, ela está treinando o cérebro. E aí a gente vai ver os efeitos, porque ao fazer aquelas atividades que não estavam muito reguladas no cérebro se regularem, né, melhorarem a sua regulação, ela vai achar um jeito de fazer isso, né, o cérebro vai achar um jeito de fazer isso, ela passa a ter menos daqueles comportamentos, menos daquelas dificuldades que ela tinha antes. E a evolução a gente não tem como estimar, porque depende da capacidade de aprendizado de cada um. Né? Quanto maiores as dificuldades, maiores maior o tempo que pode levar para superar essas dificuldades. Então, esse é mais ou menos o roteiro de um treinamento cerebral. A gente não precisa saber o problema da pessoa, porque o mapeamento vai nos dizer, mas a gente precisa saber, após o mapeamento, o que é mais ruim para aquela pessoa. Então a gente vai fazer um questionário, vai mandar para os pais, normalmente quando é criança, ou para a própria pessoa, se for o adulto, se for o pai ou a mãe. Às vezes a família precisa que o pai treine ou a mãe treine, né? Porque dependendo do tipo de convivência familiar, a criança pode ser muito medrosa com um pai muito assustador, né? Ou a criança muito insegura com uma mãe também muito insegura. Então, o ideal é que treine
uma das duas figuras. Se a criança não consegue treinar o pai, ou treinar a mãe, ou treinar os dois, né? Ou treinar duas pessoas para que as duas se autorregulem, porque as interações fazem um efeito parecido com o treinamento. Toda vez que eu reajo diante do meu filho, ele está aprendendo algo com isso. Então, se eu reagir bruscamente, ele pode aprender internamente a achar meios de lidar com aquela minha forma de ser brusco. E aí pode ser através do medo, pode ser através de um sono ruim, pode ser uma série de consequências que o corpo dele vai achar para tentar, né, que o corpo, na verdade, o cérebro que faz essa adaptação vai achar para tentar equilibrar aquilo. Então, esses são os principais aspectos. Então a gente precisa de um mapeamento, precisa de pelo menos 30 sessões de treinamento, que não são só as 30, mas 30 para a maioria das coisas já dá um equilíbrio melhor para o funcionamento, e é uma alternativa muito importante, principalmente para crianças ou para aqueles que já tomam muito medicamento, como alguns adultos e idosos, para evitar as medicações, para deixar as medicações como uma aposta seguinte, porque as medicações têm os seus efeitos adversos, elas têm seu impacto, é uma substância, uma droga que a gente injeta no organismo. Em alguns casos extremos são importantes para evitar justamente se passar de um certo ponto em que não é mais saudável nem para a pessoa, nem para o ambiente que ela está, mas numa grande maioria dos casos, principalmente crianças e idosos, a gente deveria treinar o cérebro antes de medicar e não o contrário, como se tem feito. Então, isso é o neurofeedback, ajudar o cérebro a aprender a fazer aquilo que ele sempre faz, que é aprender a se adaptar ao ambiente. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo, através da Clínica Espaço Aprender aqui em Itajaí, ou procurar na internet sobre neurofeedback, sobre brain trainer, brain em inglês é cérebro, treinadores de cérebro, e vai encontrar no Brasil e em todo o mundo treinadores dessa rede. Tá, ok? Obrigado e até mais.